Então eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, e entregar a vida da presbítera diante de Ti, Deus. O Senhor já tem falado ao coração dela, já trouxe uma palavra ao coração dela, como o Senhor já tem ministrado a vida dela, ministra a nós hoje, que ela seja essa boca profética hoje, que ela seja ousada e usada para ministrar, Senhor Pai, através do Espírito Santo de Deus, o nosso coração, a nossa mente, que possamos sair daqui não apenas com mais uma palavra, com mais um culto, mas vamos sair daqui hoje transformados, mudados, ó Pai, em algo no nosso interior e na nossa mente, e nós já te rendemos a honra e a glória, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, queridos? Vamos lá, gente. Bom, como o pastor falou, para quem não me conhece, meu nome é Alexandra, prazer, mais conhecida como Nani, esposa desse homem, desse homem, presente de Deus, aleluia. Nós servimos aqui nessa casa já há alguns anos, que o Senhor, nem sei quantos anos, mas alguns bons anos. E assim, em minha defesa, não é que eu era emburrada, gente. É que Val falava demais. Então, em contraste comigo, que falava de menos, parecia que eu era emburrada. Eu estava passando por um processo, mas glória a Deus. Como o pastor falou, a gente está falando sobre generosidade. Prometo que eu não vou pegar muito tempo seu. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado, porque eu falo muito rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês fazem assim, ó. Vai na manhã, tá? E falando de generosidade, eu queria começar falando um significado. Já foi falado aqui em alguns cultos, mas a gente é daqueles que gosta de frisar. O que é? E o significado de generosidade é a virtude daquele que se dispõe ou sacrifica os seus próprios interesses em benefício de outra pessoa. E aí eu fui procurar a etimologia da palavra, de onde que ela veio, eu descobri que ela veio do latim. E aí, como a gente é crente, a gente foi procurar onde? No hebraico, né? Para saber qual é o significado no hebraico, como que está lá. E no hebraico, quando você vai ver na Bíblia, algumas traduções, às vezes a generosidade ela é traduzida como uma palavra chamada tzedaká. Tzedaká. Enfim, tzedaká. Não sei, gente, como que fala a pronúncia certa, mas é tzedaká. E aí eles falam que algumas traduções, ela é traduzida como generosidade ou até mesmo caridade. Mas os judeus, eles falam que a tradução perfeita para essa palavra é justiça. É a prática da justiça, a justiça social. E se a gente está falando de justiça, nós temos o outro lado, que é se a gente está falando de generosidade, também tem o egoísmo. Falando de injustiça, eu trouxe aqui alguns dados para vocês. Quando a gente fala de injustiça, egoísmo, acho que as primeiras coisas que vêm na nossa mente é pobreza, miséria, fome. E aí eu trouxe aqui alguns dados. Eles, no ranking da ONU, eles consideram países bem pobres mesmo, países que as pessoas elas recebem de 5 a 50 dólares por mês. Então, a renda per capita por pessoa, ou seja, por cabeça, é de 5 dólares a 50 dólares por mês. E aí eu tenho lá 10 países na África. Então, continente africano a gente sabe que é coisa tensa, mas aí trazendo aqui para a nossa realidade, a gente tem aqui no Brasil 10 estados entre o norte e nordeste, em que a renda per capita, ou seja, o valor, mais ou menos, a média de valor por pessoa, é de R$70 para baixo. Pessoas que vivem com R$70 por mês. Eu não sei você, meu irmão, mas R$70, antigamente era muita coisa. Hoje em dia, 1 quilo de carne, e olha lá, a coisa está feia. R$70, eu estou falando de uma família, às vezes, que vive com R$70. E aí tem um dado que choca o nosso coração. Fome. De acordo com a ONU, nós temos 11 pessoas no mundo que morrem por minuto por fome. Não é necessidade de comer, não é um desejo de comer. São pessoas que morrem por fome, porque passam fome. Eu não sei se você já fez um jejum longo. Meu filho, a luta é tensa. Isso é um jejum quando você se dispõe a fazer. Mas você pode ir lá, abrir a sua geladeira e comer alguma coisa. Mesmo na época de vaca magra, você tem algum alimento. E essas pessoas morrem de fome. A gente tem aí em torno de 2 horas de culto, certo? Das 9 às 11, meio-dia, às vezes quando a pastora está empolgada. Mentira, de 9 às 11 mais ou menos. Então, durante essas 2 horas de culto, esses próximos momentos, a gente tem aí 1.320 pessoas que vão morrer por conta de fome. Durante essas 2 horas. Sabe o tempo de fazer um miojo? 3 minutinhos? 33 pessoas
tem por fome. Então, é um dado que você fica assim, meu Deus. Ah, mas é na África. Não. No Nordeste e Norte do Brasil nós temos pessoas. Por dia, 17 pessoas morrem de fome no Brasil. Por dia. Não é em outro lugar, é aqui, na nossa nação. E aí a pergunta é, a gente pode mudar essa realidade? Será que a gente, como igreja, a gente pode? A gente consegue mudar isso? E eu vou trazer para vocês hoje 3 personagens. 3. Que com as suas atitudes, com as suas ações de generosidade, eles mudaram a vida deles e a vida das pessoas, a sua família, de quem estava à sua volta. Eles praticaram a justiça social. Eles praticaram a generosidade. Então, sem delongas, vamos comigo, abra sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, versículo 8. A gente vai ler do 8 ao 16, tá? Todos abriram? Diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa, faça o que disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você comer e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Então, a primeira personagem que eu quero falar com vocês aqui hoje, deixa eu abrir aqui, é a viúva de Sarepta. Meu irmão, eu não sei você, mas se você vê o cenário, a mulher estava indo lá buscar os gravetos para fazer a última refeição. E aí um homem de Deus fala assim: pega um pouco d'água, água beleza. Enquanto ela estava indo, ele fala assim: faz um pão para mim, traz um pão para mim. E ela fala assim: você não está entendendo. Tipo, o que eu tenho é para eu e meu filho comer e depois a gente morrer. Porque é um pouquinho de nada. Ela estava pegando 2 gravetos. A Bíblia fala que ela pegou 2 gravetos para fazer. Então, gente, se um fogo de 2 gravetos que queima logo, imagina o tanto de comida que essa mulher tinha. E aí Elias fala para ela: não, faz primeiro para mim. Eu não sei você, mas se eu fosse a viúva, eu ia falar assim: meu, seu. Esse não é o meu problema, é o seu. Fica na paz. Tchau. Não. E ela fez completamente o contrário. Ela foi lá, ela creu na palavra do profeta, e ela foi, pegou do alimento dela, que era para ela e para o filho dela, e ela fez para ele. Ela não, gente, ela podia ter dado um migué, ela podia ter feito metade, pegado um pouco, não sei. Porque o Elias fala assim, ó: prepara primeiro um pão para mim, e o que sobrar você faz. Mas que sobrar o quê? Que não tinha mais. Era só aquele pouco que ela tinha. O que a gente aprende com essa mulher? Primeira coisa, você acha que Deus não podia ter ido na frente e preparado a comida para Elias? Eu não sei se vocês leram os versículos acima, mas o cenário era um cenário de seca, porque Elias tinha profetizado para Acabe, para o reino de Acabe, que não iriam chover sobre a terra durante 3 anos e meio. E aí Deus fala para Elias: vá para o riacho de Querite e fica lá. E esse mesmo Deus que falou que ordenou uma viúva, ele mandou corvos levar comida para Elias, lá num riacho. Quando o riacho seca, ele fala: agora vai que eu preparei uma viúva para te sustentar. Eu acho que Elias pensou: a mulher sentada na grana, ela tem dinheiro que vai me sustentar. E quando ele chega, é uma viúva que só tem o alimento para ela. Deus não poderia ter ido na frente e ter preparado, ou ter escolhido uma outra viúva com condições? Por que Deus escolheu essa mulher?
Você já parou para pensar nisso? Ela não poderia ter falado, não quero. Mas Deus escolheu ela. Escolheu ela pelo coração dela. Nunca tem a ver com o que a gente tem. Tem sempre a ver com quem está atrás daquilo que você tem, que é você, é o seu coração. Então, o que a gente pode aprender com essa mulher? Deus, Ele está mais interessado na atitude de generosidade do que tem na sua mão. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. A mulher, ela deu aquilo que ela tinha, é o alimento dela. E dentre esses 3 personagens, eu quero falar com vocês de alguns itens que você pode ser generoso. E o primeiro deles é o alimento. E eu trouxe um pão para representar o alimento. Fresquinho da padaria. Ela compartilhou do que ela tinha em mãos, o seu alimento. E Deus, Ele te dá pão, meu irmão? Você tem alimento? Você tem aí na sua casa alimento? Você pode tomar um café, ou se você estiver jejuando, glória a Deus também, para cá. Mas eu tenho certeza que se você voltar para a sua casa, por mais que não seja, nossa, não é o almoço que eu queria hoje, tem alimento na sua casa. E você pode ser generoso com aquilo que Deus entregou para você, que é o seu alimento. A gente pode aprender com essa mulher, que mesmo na situação mais precária, ela priorizou o outro. Você lembra o significado de generosidade? É você olhar para o outro, além das suas necessidades. Ela priorizou o outro. Deus nos deu recursos, Ele nos dá alimento. E mesmo no período de mais escassez, você pode ser socorro para alguém. E o que aconteceu na vida dessa mulher? Ela passou fome? O que aconteceu? Durante todo o período de seca, não faltou farinha, não faltou azeite, não faltou alimento. E aí, olha que legal, não foi só para ela, foi para o profeta e a sua família. Então, uma atitude de fé, de generosidade, trouxe salvação para toda a sua casa e toda a sua família. E isso pode acontecer conosco também, se nós formos generosos. Amém? Vamos lá para o nosso segundo personagem. Esse personagem é tão especial que ela não foi falada aqui 1, 2, mas hoje vai ser a 3ª vez que a gente vai falar dela, porque a mulher é mulher. Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos 9. Atos 9, versículo 36. Quem é a personagem, gente? Dorcas. Dorcas. Quando o pastor falou de Dorcas, eu quase tive infarto, porque eu estava aqui, né? Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus falou Dorcas. Aí, no culto passado, a irmã Cândida fala de quem? Dorcas. Mas a gente está trazendo Dorcas aqui por quê? Porque ela tem algo para nos ensinar, amém? Vamos lá. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava à prática de boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado no 4º andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens para dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito para elas quando estava viva. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se, orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, Dorcas, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva a eles. Amém? Dorcas, além de ser uma mulher especial, porque a gente já fala sobre ela da 3ª vez aqui no culto, ela servia a uma classe, eu acredito que quando a Bíblia fala que Dorcas era discípula de Jesus, não é só porque ela se importava com as viúvas, mas acho que com outras pessoas também. Mas o que é frisado aqui eram as viúvas, porque os viúvas, os órfãos, era a classe mais esquecida pelas pessoas, pela população. Seria o problema, sabe, das pessoas, da população? Hoje em dia, se você pensar assim, o que é mais pesado na nossa atualidade? São os usuários de drogas, que são esquecidos, algum outro vai lá, faz alguma boa ação, mas, em resumo, são um peso para a sociedade. Não é assim? E naquela época eram as viúvas. E Dorcas se importou principalmente com elas. Inclusive, um pouquinho antes, tem acho que nos versículos de Atos 3, 4,
4. Está na Bíblia, gente. Acho que é Atos 4. Depois vocês leem. Vamos ler o livro de Atos. Que tem uma briga entre os discípulos de fala grega e os discípulos de fala hebraica. Porque os de fala grega falam assim, olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas na repartilha do alimento. Na hora de partilhar o alimento, estão esquecendo de nós. Só estão priorizando as viúvas de fala hebraica. E aí os apóstolos vão lá, levantam homens jovens, inclusive Estevão está no meio, para servir essas mulheres. E aí Dorcas, ela vem e ela foca justamente nessa classe. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Bíblia fala que ela servia e que ela fazia o quê? Vestidos, roupas. Naquela época, não tinha overlock. Overlock fala, né? Não sei se... Máquina de costura. Não tinha máquina de costura. Então, essa mulher, ela fazia as costuras como? E eu acredito que por ela ser uma discípula de Jesus, não era qualquer vestido, meu irmão. Devia ser o vestido. Era tempo empregado. Colocava lá os bordados. Ela foi lá e semeou do quê? Do seu tempo. E essa segunda forma eu quero falar de generosidade com vocês. Como a gente pode ser generoso também? Com o nosso tempo. É você partilhar um pouco. Deus te deu 24 horas. E você pode separar um tempo do seu dia, um horário do seu dia para servir os outros. Para ser generoso com as pessoas. Dorcas, ela deu do seu tempo. Relógio. Ela deu do seu tempo. O que ela ganhou de volta, meu irmão? Mais tempo. Deus trouxe a ela a vida. Ela foi, através de Pedro, recebeu uma nova vida. Ela semeou do tempo dela. E Deus deu o que para ela? Mais tempo. E talvez você pense, nossa, Nani, mas minha vida já é tão corrida, né? Eu tenho tantas coisas, tantos projetos, tantas coisas que eu tenho que pensar em mim. Meu irmão, sabia que avivamento também significa redenção dos dias? Às vezes você está tão preocupado com um projeto seu, com um plano seu. Eu tenho que fazer isso. Até, 22 anos eu tenho que estar fazendo a faculdade. E 25 eu tenho que estar casado. Já tenho que estar com filho. Eu quero meu apartamento. Você se preocupa tanto com tantas coisas. Mas tem pessoas do seu lado que Deus colocou para você ser generoso com o seu tempo. Você ouvir. Você não tem noção do poder de você sentar do lado de uma pessoa e apenas ouvi-la. Você ouvir. Existe uma linguagem de amor chamada tempo de qualidade, que é você simplesmente estar com a pessoa. Tem pessoas que nessa pandemia entraram em depressões profundas, porque não tinha ninguém. Seja generoso com o seu tempo, sirva alguém, vá na casa de alguém, fique lá com ele, converse. Por mais que você fale, meu Deus, mas fala demais. Meu irmão, balança a cabeça. Boa, ok. E aí, enquanto você se preocupa com o outro, o nosso Deus, Ele redime os seus dias. Aquilo que talvez você conseguiria em 5, 6 anos, Deus pode trazer em um mês, em um dia. A gente nunca tem nada a perder, sempre a ganhar. Com o Senhor, a conta é diferente. Aquele que dá, tem. O primeiro é o último é o primeiro. Se você dá, normalmente na nossa conta, se eu dou, eu fico sem. Não, se você dá, aí que você tem na conta do Senhor. Então, você pode ser generoso com o seu alimento, com o seu tempo. Deus te deu um bom tempo. E a Bíblia diz que o desejo do Senhor é que a gente morra em boa velhice. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero estar lá. Se Jesus não voltar, Jesus volta. Mas se Jesus não voltar, eu quero estar com meus 90, meu avô tem 96, vai fazer 97 esse ano. Mas sabe quando você abrir o olho, o capeta falar, ai, infeliz, acordou? É assim, sabe? Eu quero fazer os meus dias todos consagrados ao Senhor. E aí, quando eu olhar para trás, eu falar assim, o que eu fiz na minha vida? Eu olhar para trás e ver pessoas que eu marquei, que eu fui útil, que eu fui generosa, que eu servi. Pessoas que talvez eu mesmo não lembre, mas ela lembra, porque uma atitude minha de parar e ouvi-la fez toda a diferença na vida dela. Amém? Vamos lá. Nosso terceiro personagem. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos também. Já está aberto, né? Só avance um capítulo para frente. Atos 10. Versículo 1 mesmo. Vamos lá comigo. Estão aqui comigo, gente? Estou falando rápido? Mais ou menos. Vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam
muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem Simão, também conhecido como Pedro. Segura até aqui, a gente vai ler mais. Quero frisar com vocês aqui, versículo 4. O anjo respondeu: suas orações e... Vai, gente, vai comigo, ajuda a crente a pregar. Suas orações subiram como oferta memorial diante de Deus. O que é um memorial, gente? Alguém quer interagir comigo? O que é um memorial? Algo que faz lembrar alguém, certo? Quando alguém fala em memória, é para arremeter àquela pessoa. Então a Bíblia fala que as ofertas, as esmolas desse homem subiram, e o nosso terceiro personagem é Cornélio, subiram como memorial diante de Deus. Se existem ofertas que são memoriais, ou seja, que fazem as pessoas serem lembradas, eu posso entender que existem ofertas que... Exatamente, obrigada, irmã Cândida. Que não são lembradas. E aí eu te pergunto, o que faz uma oferta ser lembrada? Vocês querem que Deus, Ele lembre das ofertas de vocês? Ou que Ele olhe e fale assim, nada mudou aqui. Gabriel, contabilização, alguma coisa? Fulano veio aqui? O Val? Não. O que faz a sua oferta ser lembrada? É o coração por trás da oferta. Nunca tem a ver com o que você tem em mãos. Nunca tem a ver com o seu dinheiro. E, meu irmão, eu não vou falar aqui de dízimo, porque eu quero um dia a gente celebrar o Senhor sem precisar a gente ministrar, mas que isso seja espontâneo, como a Marcinha falou, que isso seja natural nosso, sabe? Que isso já brote do nosso coração. A oferta desse homem, o que ele fez para as pessoas, tocou o coração de Deus, subiu como memorial diante de Deus. Deus se lembrava de Cornélio. E eu te faço uma pergunta, será que as suas ofertas têm feito Deus se lembrar de você? Será que aquilo que você investe no outro, e eu não estou falando em você, meu irmão, porque é bom você se cuidar, é bom você investir em você, mas e o outro? E a pessoa que está do seu lado? E o seu vizinho? E a sua família? Às vezes a gente é tão muquinha, que quando a gente está comendo alguma coisa, chega alguém e você faz o quê? Ou então você guarda no micro-ondas, né, finge que nada tivesse acontecido. Quer um cafezinho? E aí, isso com alimento. Gente, quem nunca passou por isso? Vai, fala sério. Quem atira o primeiro pão, quem nunca já... Alguém chegou e aquela pessoa que é, né, boa de boca, e chegou bem na hora do seu alimento, você fez o quê? Meu Deus. E você fala assim, você oferece, você quer? Não. Você quer? Não. Ah, tem certeza? Mas o coração é, não, pelo amor de Deus. E isso a gente faz com alimento. E com o nosso recurso? Com o nosso tesouro. Se vocês se lembrarem, Jesus, ele está numa cena. Ele está lá sentado do lado do pessoal que oferta, né? Do gasofilástico. Do lado do lugar onde coloca as ofertas. E ele está lá. E aí vem os fariseus, cheio da bufunfa, colocando dinheiro. Vai lá. Porque lá em Israel, era uma lei da ofertas e esmolas. Não era tipo assim, as pessoas estavam sujeitas a multa, inclusive, pela cultura, porque Herodes tinha instituído, tem que dar oferta e esmola. E os fariseus foram lá, davam. Aquilo chamou a atenção de Jesus? Será que Jesus se lembrou da oferta deles? Mas aí, de repente, no cenário aparece quem? Ela, uma viúva. Que a gente faz o quê? Hoje eu vou dar a oferta da viuvinha, quando vem com o bolso cheio de moeda. Você para de desprezar a mulher. Porque o que ela deu não foram moedas, foi tudo o que ela tinha. Então, quando você falar que você vai dar a oferta da viúva, meu irmão, a gente vai dar aplaudir de pé, tipo, glorificar de pé. Porque eu entendo que você vai dar tudo o que você tem. Então, não desvalorize essa mulher, muito pelo contrário. Olhe para ela e você fala assim, meu Deus, um dia eu quero chegar igual a ela.
sabe? Dar tudo do que eu tenho ao Senhor. E o que chamou a atenção de Jesus? Ela. Foram as moedas dela? Não. Era o coração dela, disposto a entregar o que ela tinha. Mesmo na sua miséria, ela estava ofertando para a miséria dos outros. Para que outros fossem acudidos. E eu tenho certeza, meu irmão, aquela mulher não saiu de mão vazia. Da mesma forma, quando a gente entrega diante do Senhor o que a gente tem, a gente não sai de mão vazia. Então, Cornélio, ele deu do seu tesouro. O ouro, ele é considerado o metal mais nobre que existe na face da terra. Mas já parou para pensar que no céu a gente vai pisar em ruas de ouro? Por quê? Porque a gente é chique? Não. Também, né? Glória a Deus, que a gente é. Não, mas para dizer que aquilo que é mais precioso para você aqui, que é caro, nossa economia é baseada no peso do ouro. Lá você vai pisar sobre ele. Isso quer dizer que as riquezas não têm que dominar você. Você pisa sobre elas. Você anda sobre ela. Você governa sobre ela. E aí, meu irmão, o tesouro que você tem, você compartilha. Cornélio compartilhou do seu tesouro, que é a terceira forma que você pode ser generoso. Com o seu alimento, com o seu tempo ou com o seu tesouro. A Bíblia fala que Deus, ele quer que a gente tenha uma vida abundante. E aí, no Novo Testamento, Jesus está falando assim, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. E aí depois, no próximo versículo, ele fala, e vocês pedem e não recebem. Aí você fala, ué, se eu não tenho, porque eu não peço. Aí quando eu peço, eu não tenho, e aí ele continua, porque vocês pedem para desfrutar para os seus próprios deleites. Meu irmão, o desejo de Deus é te fazer próspero. Sabe, para de fazer aquele discursinho, eu só quero ter o que é suficiente para mim, porque isso é egoísmo. Porque se você tiver o suficiente só para você, como que você vai ser generoso? Como que você vai compartilhar? Traz para o peito, eu quero ser próspero, eu quero ser uma mulher próspera aqui, eu quero ter muitos recursos. Só que qual que é o segredo? É para você ir para Maldivas? Desfrutar? Postar no Instagram? É para você ter o carro do ano ou a roupa do ano? Não. Deus vai te dar recursos, amém? Mas esse recurso é para que você se torne um rio e não uma barragem. Deus, ele fala que do nosso interior fluirão rios. Tudo flui, meu irmão, tudo passa de nós, tudo passa por nós e através de nós. Os recursos que Deus vai te dar, lembre-se disso, não é só para você. Deus, ele quer que você usufrua também, mas você tem que ser um canal de socorro e justiça na vida de outras pessoas. Será que Deus, ele pode confiar os tesouros dele na sua mão? Será que hoje ele pode falar assim, posso depositar lá, fazer um abençoado Elon Musk? Vocês sabiam que a fortuna de Elon Musk, 2% da fortuna desse homem, poderia acabar com a fome no mundo inteiro? 2% da fortuna dele poderia acabar com a fome do mundo inteiro? Tem noção do que é isso? A gente vê as pessoas falando, né? Pela paz mundial, para que as pessoas não morram. Mas quantas pessoas, quantos milionários novos surgiram nessa época de pandemia, que poderiam mudar a sorte de outras pessoas, mas eles são tão miseráveis que o que eles só têm é o dinheiro. A miséria deles é tão grande que a única coisa que eles têm é o dinheiro. E Deus, ele quer dar aos seus filhos recursos, tesouros, para que nós sejamos generosos, não só com as outras pessoas, porque o Val me falou uma coisa, né? Eu pregando para ele, porque eu estava pregando para o Val primeiro, ele é o primeiro a ouvir a ministração, e eu pregando para o Val, e eu lá, converta-se, raça de víboras. Mentira, gente. E eu ministrando para ele, ele falou assim, amor, sabe que você está falando sobre ser generoso com as pessoas? E às vezes é muito fácil nosso coração ser cativado e ser tocado com a generosidade de pessoas, ou com a necessidade de pessoas. Mas as pessoas às vezes se preocupam tanto de ser generosas com o outro e esquecem de ser generosas com o Pai, com a casa de Deus. Então, os tesouros e recursos que Deus está te dando, meu irmão, não é para você sentar à mesa e falar, vem a mim. É para que passe por você. É para que seja socorro na vida de outras pessoas. Vamos ver comigo lá o que Cornélio recebeu em troca? Porque a mulher, a viúva de Sarepta, ela deu pão e recebeu pão. A Dorcas, ela semeou do seu tempo e recebeu? Cornélio semeou de tesouros. O que ele recebeu? Vamos lá, eu quero que você leia comigo.
Te adoro, te adoro, te adoro. Atos 10, 44. Se vocês lerem, depois vocês leem um capítulo inteiro, Cornélio manda chamar Pedro estava lá, doidão de fome, lá no telhado, esperando dar o horário do almoço dele. Deus dá uma visão, ele vê um lençol descendo com animais, Deus fala assim, mata e come. Ele fala, nunca comi nada impuro, meu Deus. Deus fala, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E Deus fala para ele, olha, desça, que homens vieram te buscar, e eu te mandei ir com eles. Pode ir, vai na fé que eu estou com você. Pedro vai até onde? Até a casa de Cornélio. No capítulo Atos 10, 22, Cornélio chama toda a sua família e os amigos mais íntimos. E quando Pedro chega lá, Pedro começa a falar das boas novas, começa a falar de Jesus. Cornélio era um homem temente a Deus que ainda não conhecia Jesus. Tem noção do que é isso, meu irmão? Um homem que é temente a Deus, ainda nem conhecia Jesus, e Deus fala, o que ele fez, as suas orações, as suas ofertas subiram como memorial diante de Deus? Tem noção do que é isso? O cara nem tinha tido encontro teste a teste com Jesus. E quando Pedro está lá falando sobre o Evangelho, falando daquele que morreu, que ressuscitou e que vai voltar, olha o que acontece. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Houve salvação na casa de Cornélio. E aí eu te pergunto, Cornélio semeou dos seus tesouros. Ele foi generoso com o seu tesouro. E ele recebeu o tesouro mais precioso que existe, a salvação. O Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos como vasos que carregam dentro de si o tesouro precioso, a excelência do poder que é o Espírito Santo. Meu irmão, eu não estou falando para você que você tem que dar para você receber o Espírito Santo, não. Porque o que eu falei nunca tem a ver com o que você tem em mãos. Nunca tem a ver com o valor, mas é o teu coração. Deus achou lugar no coração de Cornélio, a ponto de derramar sobre ele, um homem que não conhecia Jesus, o tesouro mais precioso que o ser humano pode ter, o Espírito Santo. Então não tem, a gente na barganha com Deus, não é nem barganha, mas na vida com Deus, meu irmão, Deus não deve nada para ninguém. Nada para ninguém. O que a gente aprende com Cornélio? Quando você enxerga o outro, Deus enxerga você. Você quer que Deus enxergue você? Comece a enxergar o outro. Você quer que Deus seja generoso com você? Seja generoso com o outro. Comece a mudar a sua visão, a sua perspectiva. Pare de olhar para o seu umbigo, sabe? Para mim, Deus, para mim, a minha necessidade. Aumenta meu tempo. Jesus, gente, eu nunca orei tanto por vida quando minha mãe passou por necessidades no hospital, quando ela ficou internada entre a vida e a morte. Foram meses, agora em maio vai fazer 1 ano, acho que ela começou na trajetória, e agora, graças a Deus, aleluia, ela está lá com a gente inteirinha, de vez em quando dá umas quebradinhas, o pastor que o diga, né, que é o psicólogo dela. Gente, podem contratar o pastor, viu? Ótimo psicólogo, inclusive. Mas eu nunca orei tanto para Deus aumentar os dias de vida da minha mãe na terra. Eu falei, Jesus, se o Senhor levar ela, o Senhor vai ser Deus, mas se o Senhor deixar ela, o Senhor vai ser um mega Deus, sabe? Porque, gente, mãe é mãe. Eu preciso ainda muito da minha mãe. Mas eu olho para trás e eu vejo quanto a minha mãe semeou na vida de outras pessoas, o tempo dela, o quanto ela ouviu. E quando eu ia orar, uma das coisas que eu falava para Deus, a tua palavra diz, se você honrar pai e mãe, os seus dias de vida serão prolongados aqui na terra. E eu orava em cima disso, eu falava, meu Deus, ela honrou pai e mãe. Prolonga os dias de vida dela aqui na terra. Meu Deus, quanto tempo a minha mãe não investiu para ouvir e cuidar de outras pessoas? Meu pai, agora é a hora de colheita sobre a vida dela. Devolve esse tempo para ela em vida. Traz ela de volta. E ela está com a gente hoje. Então, você pode ser generoso, meu irmão. Não há desculpa. Ai, Nânia, eu não tenho. Você tem. Você não tem um coração disposto a entregar, a ser generoso. Mas não seja hipócrita dizendo, ai, eu não tenho recurso. Você tem. Você tem. E o que você tem não é só para você. Pasme. É para você e para o outro. É para ser recurso na vida do outro. É para ser socorro na vida do outro. Lembre-se, não é o que você tem. Não é para quem é o que você vai dar. Mas é a disposição do seu coração em ser generoso.
Então você pode ser sim generoso com o seu alimento, com o seu tempo e talvez o que te custe mais, o seu tesouro. Os recursos que Deus te dá não é só para você, meu irmão. Nós temos um Deus tão generoso que Ele deu o seu Filho. E não era porque Ele deu quando a gente já estava convertido, não, quando a gente era inimigo dEle, Ele deu. E aí a Bíblia também fala, se você servir ou amar só aquele que você ama, qual a recompensa? Se você semear e ofertar ou emprestar para aquele que você tem certeza que vai te devolver, qual é a recompensa? A gente não quer sofrer prejuízo, a gente não quer perder nada. A gente quer, meu precioso, quer juntar. Mas Deus te chamou para ser um rio, não uma barragem. Que Deus encontre em nós lugares, pessoas, para que sejam rios que fluam. Tudo que Ele colocar na nossa mão, que haja uma fluidez, que possa fluir em nós e através de nós. Quer que Deus se revele de forma generosa para você? Quem quer que Deus se revele de forma generosa? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo, né? Não é versículo. Salmos de número 18, versículo de número 25. Diz assim: ao fiel revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Ué, peraí, Deus reage à altura? Se ao puro ele se revela puro, ao fiel ele se revela fiel, ao perverso ele se revela perverso? Não há perversidade em Deus, não há maldade em Deus. Deus simplesmente se torna indiferente. Se eu tenho ao fiel é fiel, ao puro, ao generoso se revelas generoso. Então, meu irmão, você quer que Deus seja generoso com você? Dê o primeiro passo, vá você na frente. Ele vai se revelar com generosidade para você, quando você for generoso. É muito fácil você falar assim, meu Deus, aumenta os meus recursos, né? Deixa eu ser rico, Jesus, eu prometo que eu vou servir. Eu prometo que eu vou ajudar o fulano, eu vou comprar casa para minha família, tenho uns tios lá na roça. Deus, se o Senhor me der, vem alguém aqui com bilhete premiado da Mega Sena na virada. Senhor, eu não comprei, mas o abençoado me deu, então vale, Senhor. Se o Senhor me der esse dinheiro, Deus, eu vou mudar o mundo, vou transformar, vou servir, vou semear. Vai mesmo. E o que você tem na sua mão? Você já está sendo generoso com o que você tem nas suas mãos, que Deus te deu? A Bíblia diz assim, se você é infiel nas riquezas terrenas, como Ele vai poder te entregar as riquezas eternas? Se você é infiel no que Ele te deu e coração preso, egoísta, como que Ele vai abençoar você, transbordando você para que você seja generoso? Ah, não, mas quando eu tiver eu vou ser generoso. Não, meu irmão, não funciona assim não. Você é, o seu coração é generoso, e aí Ele te dá. Amém? Próxima pergunta. Quer que sejam generosos com vocês? Quem você quer? Eu faço, ai, meu Deus, estou precisando de generosidade, Jesus, né? Meu sapato, minha calça. Levanta alguém, Jesus, para ser generoso comigo. Quem nunca pediu, né? Eu vi o pessoal do Morada e da Lagoinha, eles fazem o culto semente e o culto do dá. Gente, meu Deus, tanto testemunho. O pessoal simplesmente vai lá com o que eles têm e Mevan, quem já assistiu Mevan? Enche o altar. E aí a primeira coisa que você pensa é, queria estar nesse culto, Deus. Me leva para lá, Jesus. Leva para lá para quê? Para receber ou para você dar? Porque é o culto do dá, o culto da semente. Então, olha como a nossa mente é. Primeira coisa que você vê, nossa, certinho, aquela calça, aquele sapato ali. Ó. Nossa, nesse culto o pastor vai dar um carro. Deus, me nota, Senhor, me nota, olha para mim. Olha para mim. Nossa, é tipo, olha aqui. Deus, eu existo. Ah, é? Mas cadê você com a sua oferta? Cadê você com a sua generosidade? O nosso coração é tão enganoso, ele é tão egoísta, que a gente tem até vergonha de falar. Mas o que a gente quer, na verdade, é, Senhor, me dá, eu preciso, eu quero. Meu Deus, às vezes você nem precisa, mas você quer.
acumulador, né? Acumulador nato. Não, é o culto do dar. É o culto da semente. E nós vamos fazer culto das sementes aqui, amém, irmão? Aleluia! Quem vai ser o primeiro a semear? Aleluia! Meu irmão, você tem alimento, você tem tempo e tesouros. Você não tem desculpa. Talvez que você não tenha um coração, mas Deus, Ele fala que Ele tira o coração de pedra, Ele coloca um coração de carne. O Deus que transforma mente, corpo, alma e corações, Ele está aqui. E você se rendeu a Ele. E talvez você fale assim, Nani, meu Deus, como eu sou moquinha, como eu sou ruim. Bem-vindo, você está no lugar onde há transformação. Transformação de vida, transformação de caráter, transformação de coração. Esse é o dia que o Senhor marcou para transformar o seu coração. Quer que sejam generosos com vocês? Abra comigo lá, Provérbios 11. Hoje vocês leram a Bíblia, né, comigo, aleluia. 11, versículo 25. Diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quer que seja generoso com você, meu irmão? Seja generoso com o outro. Seja generoso com o próximo. Generosidade é você pensar e priorizar a necessidade do outro acima da sua. É difícil? É. Mas estamos numa caminhada. Todos os dias nós levantamos. E o nosso desejo é ser mais parecidos com Jesus. Sermos transformados de glória em glória, em glória em glória, até chegar à semelhança do varão perfeito que é Cristo. Glória a Deus. Estão comigo ainda? E eu quero finalizar falando um pouquinho do que eu tenho vivido com o Val. O Val, às vezes, ele vem aqui e fala assim, meu irmão, nós temos vivido um tempo de prosperidade. Aí eu fico só olhando assim pro Val, e vendo a cara das pessoas, tipo, será que o povo acha que a gente é rico, né? Tipo, nossa! Né? Sim, né, com dinheiro. Quando eu passei por todo aquele processo, que eu já contei, eu não sei se todo mundo estava aqui. Quem estava aqui quando eu contei meu testemunho do PAN? Gente, eu sou PAN. Aleluia. Inclusive, meu caderninho é do... eu trabalhei 12 anos na Fidelity. 12 anos, 4 meses e 28 dias, para ser mais específica, porque eu sou dessas que marca a pegada. E Deus, Ele abriu uma porta para mim de emprego dentro do banco, que é o Banco PAN. Eu nunca imaginei que uma pessoa formada em licenciatura em música, que não tenha a certificação bancária para trabalhar, fosse trabalhar dentro de um banco. Pasmem, lá estou eu. E aí você fala assim para mim, nossa, Nani, o que você fez? Você colocou o seu LinkedIn, atualizou, colocou lá, tipo... Não. Estava eu no meu lugar, num dia de sol, exatamente, veio uma proposta do Banco PAN, me acharam, pediram meu currículo, eu mandei meio que incrédula, sabe? Tipo, vai lá. Mandei meu currículo, passei por todo o processo de entrevista, nananana, e de repente fui chamada para lá. Só que um pouco antes disso, no dia que eu recebi a primeira proposta, sabe onde eu estava? Na Lagoinha, em BH. Escola do Clamor. Não, Conferência do Clamor, né? Quem não foi, gente, vai. Pensa num tempo bom. Que você é tratado, amassado. Os nossos pastores vão. Ano que vem a gente vai de novo em janeiro. Então se programe. Se você puder, seja diligente com os recursos que Deus te deu. Vá lá, oferte na sua vida, na vida do seu irmão. Você tem aí o privilégio, lá se eu não me engano, os ingressos, você compra um pela metade do preço. Vai lá, já aproveita, olha para o irmão do lado, tipo, tá do lado de alguém aí e já fala assim, olha, deixa eu te usar a igreja. Estou pronto para receber. E é um tempo ímpar nas nossas vidas. E eu estava lá. E como uma boa pernambucana, que aprendi com meu pai a guardar os recursos, desde pequena no meu cofrinho, inclusive, eu aprendi desde muito cedo, gente. Meu pai é bem seguro, naquele mão de vaca, mas ele é bem certinho, sabe, Li? E eu aprendi desde cedo a guardar, a economizar. E aí a gente estamos economizando, né? Porque a gente pretende, estamos orando a Deus, uma casa, um terreno, a casa da Jo, aleluia, para a gente comprar. E a gente estava juntando esse dinheiro. E meu irmão, e quando eu junto, eu esqueço, né? Sabe poupança? Ai, não tem negócio. Ai, apertou, eu vou pegar a poupança. Não apertou, eu falo, não, Jesus, peraí, vamos lá. Esse menos esse, aquilo eu esqueço.
Gente, quantas vezes, agora só me deu aqui uma lembrança. Quantas vezes a gente já não passa apertado, né? E se eu pudesse, eu até poderia recorrer à minha poupança. Mas eu aprendi, a administração é minha. Se eu pisei na bola, eu tenho que arcar com as consequências. Mas aí, na hora que eu aperto o sapato ali, o dinheiro, o que a gente pensa a primeira coisa? Ah, esse daqui é o dinheiro do dízimo. Ah, esse daqui é a minha oferta. Esse daqui é da conta. Ai, meu Deus, faltou a conta. O Senhor não vai se importar, né, Deus? Paguei a minha conta, dízimo, oferta. Quantas vezes eu, às vezes, fiquei no negativo, mas eu fui fiel com Deus. Eu não deixei de entregar aquilo que é do Senhor, porque não tem a ver com o valor. E às vezes eu falei assim, meu Deus, levanta alguém, esse mês, Jesus, só esse mês, Senhor, né? Para me suprir lá, R$500, sabe? Chegar assim, um envelopinho na sua casa. Meu irmão, não aconteceu não. Tive que ir lá com a minha dívidazinha, dar um jeito, negociar. Porque Deus é ruim? Não, porque o descontrole foi meu. E às vezes a gente terceiriza, sabe? Ai, Deus não me supriu. Oh, Deus não supriu? Você não recebeu o salário, abençoado? Não foi você lá que fez a administração, comeu boa parte do salário e depois fala, meu Deus, esse salário miserável que o Senhor me deu. Está na sua mão. Né? É uma questão de bênção quando você é generoso, mas também seja sábio com o recurso que Deus te deu. Use com sabedoria. Então, nós estávamos juntando. E na hora que a gente estava num momento de oração lá na Batista Central, eu senti Deus ministrando no meu coração. Na verdade, a gente estava louvando com o Jason, né? Então, tipo, o Jason está lá. Tu és bom. E a gente aqui, ó. Vai, Deus. E aí eu falei, né? Ousei e falei, Senhor, tudo que eu tenho é teu. O meu tempo, o meu talento e o meu tesouro, Jesus, é tudo teu. E tô lá, né? Ranhenta, como nunca. É teu, Senhor. Aí Deus falou assim, é meu? Eu, Senhor, é teu. O meu tempo, o meu talento, o meu tesouro. E Deus falou, é meu? Eu falei, é do Senhor. E Deus falou assim, então eu quero o seu tesouro. O meu tempo, Senhor? Eu vi meu tempo? O Senhor quer que eu me dedique mais? Eu quero o seu tesouro. E aí o nosso coração é posto à prova. E me achava uma pessoa generosa. Sendo bem sincera, eu falava, eu sou generosa. E aí é quando a gente é confrontado. Quando você vai para a Bíblia e você vê pessoas como Dorcas, como Cornélio, como a própria viúva, e você fala, eu sou generosa coisa nenhuma. Mas é um processo, meu irmão. Tudo bem ainda você não ser. Desde que o seu coração esteja disposto, todos os dias, voltado a chegar a esse lugar. E Deus, Ele vai com você na caminhada, você não vai sozinho. E eu estou lá, né? Meu tesouro, Senhor, meu tesouro. Meu tesouro, Deus, certeza meu tesouro. Gente, dá uma lutadinha assim. E eu vou dar uma dica para vocês, sabe? Quando você ouvir uma voz falando para você dar do seu tesouro, principalmente seu tesouro, pasmem, não é o diabo. Acredita? Porque a gente quer fazer o quê? Está repreendido em nome de Jesus. Todo pensamento sai. Gente, não é o diabo, não. Sabe quem é? O próprio Deus. E aí você fala assim, mas por que Deus ele faz isso? Porque Ele não quer que as riquezas te tenham. Ele quer ter você. Então Ele vai treinando o seu coração. É um processo. Ele vai treinando você para que quando Ele te entregar as riquezas nas suas mãos, você não fale assim, meu precioso, é meu. Não, aquilo não mude quem você é. Não mude teu caráter. Não mude a tua essência. Aquilo vai ser como uma passagem, como um rio. Vai chegar na sua mão e vai fluir. E o rio, ele para? Não. Sempre a água da nascente. E a nossa nascente é o Senhor. Então sempre vai fluir água. E aí eu falei, né? Tomei vergonha da cara. Amém, Senhor, do meu tesouro. E eu assim, ai meu Deus, meu tesouro, quanto estava pedindo meu tesouro. E Deus falou assim, eu quero X. Ainda pensei, eu falei, será que eu ouvi isso mesmo, Deus? X. E aí quando eu decidi no meu coração, porque há uma lutinha, gente. Não sei quem já passou por isso, né? Você fica meio assim, né? Mas não vai, pegadinha. Tipo, será que você ora ainda, espera um pouquinho para ver se Deus muda de ideia. Tipo assim, sabe? Abraão e Isaac. Abraão lá entregando Isaac, né? Não mata o menino. Aí você vai entregar assim, né? Pode falar, Senhor. O anjo, né? Não! Você está lá esperando o anjo falar. Não! Você vai lá. Eu vi o não? Meu irmão, por que Deus devolveu Isaac para Abraão? Porque ele já tinha sacrificado Isaac no coração dele.
Ele já tinha entregue Isaac no coração dele. E às vezes a gente precisa passar por esses exercícios de entregar o nosso cordeiro, de entregar aquilo que Deus entregou na nossa mão. E Deus, ele vai prover para você. Porque quando Abraão vai lá matar Isaac, né? Imagina, gente. Deus ainda fala assim, pega o teu filho, o filho que você ama. Precisava dar uma ênfase nisso, né? Tipo assim, é o filho que você ama, que fique claro que eu sei que você ama ele, entregue ele para mim. E Deus foi lá e proveu um sacrifício no lugar de Isaac. Eu confesso que eu esperei um pouquinho o anjo bradar, né? Não! Mas o anjo não bradou. E eu fui lá, e eu entreguei o meu cordeiro. Eu lembro que na hora, porque eu sou casada e eu faço em concordância com meu marido. Eu acredito que o mesmo Deus que falou comigo ia falar com ele. Eu conheço o coração do meu marido, ele não é muquinha. Às vezes, com as coisas para mim, né? Gente, o Val, ele, né? Abre aspas aqui, parênteses. Ele compra um chocolate, ele fala assim, amor, eu comprei um chocolate para você. Ai, gente, derrete meu coração. Sério mesmo. Uma das minhas linguagens de amor é presente, mas não é, nossa, que interesseira, é presente. Não, é que, para mim, é quando alguém lembrou de mim, sabe? Passou, vinha um chiclete, um Trident. Nossa, esse é a cara da Nani. Vou levar para ela. Meu filho, você não tem noção daquilo que faz no meu coração. E aí meu marido fala assim, ai, amor, eu comprei... Eu nem sou assim fã de chocolate. Eu gosto de chocolate meio amargo, viu? Quem quiser me dar. Meio amargo. E ele comprou um chocolate. Eu falei assim, eu comprei um chocolate para você. Ah, amor. Mas já comi metade. Não tem a mesma graça. Gente, mas não tem a mesma graça. Não. Não tem problema. Desde ele me conhece, desde que eu vá lá com ele. O que eu faço? Quantas vezes? Às vezes lá na Fidel, gente, eu ganhava uma paçoquinha. Ou um docinho que o Val gostava. Eu falava, gente, ele gosta tanto desse doce. Eu gosto também, mas ele gosta tanto. Eu fazia o quê? Pegava meu doce, meu único doce que eu mais amava, levava para casa e falava assim, amor, que eu trouxe, vamos comer junto? Para dividir, para ter aquele momento, sabe, de partilha. E às vezes eu esperava, né? Ah, amor, trouxe um chocolate para você. Gente, o maior prazer. Eu sou um pouco metódica, né? De abrir, de quebrar um pedacinho. Tá, amor, para você, para mim. Aí quando eu chego, tá a metade já aberto. Não tem a mesma graça, né? Não tem. Exatamente. Então, quando eu falo assim, é para você. Ah, tá bom. Ok, é um processo. Deus já está nos treinando, né? Entendi. Eu sei. E aí, né, fechando parênteses aqui, voltando. E eu fui lá entregar o meu cordeiro para o Senhor e eu falei para o Val, falei assim, amor, Deus ministrou algo no meu coração da gente entregar esse valor. E Deus tinha acabado de falar com o Val. Eu estava aqui, né, chorando. Meu cordeiro, meu tesouro. Meu tesouro. E Deus falou assim para o Val. Quanto maior a renúncia, maior a glória. Quanto maior a renúncia, maior a glória. E aí, na hora que eu falei, casou. Então, Deus estava falando comigo e falando com ele. E eu fui lá. Peguei... Gente, é alegria. Sabe? Na hora, no começo, você fica meio que assim, né? Tá bom, Senhor. Mas quando o seu coração se dispõe, é uma alegria que você não sabe. E aí você entende o versículo que fala assim, que Deus, ele ama quem dá com alegria, que é melhor dar do que receber. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu fico assim, ó, eu gosto de cozinhar para ver as pessoas comendo e elas, tipo, gostando, sabe? Eu fico mais feliz com a alegria de quem está comendo do que eu comer. Sabe quando você fica assim, ó? Gostaram? Tipo, tá gostoso? Sabe? E quando você vai lá e entrega alguma coisa para alguém, aquela pessoa celebra. E às vezes a pessoa pode até não celebrar, viu? Tem gente que é uma bênção. Mas isso não pode mudar o seu coração, tá? Isso não pode mudar que você seja generoso. E a gente foi lá com a maior alegria, entregamos para o Senhor. Quando eu voltei para o hotel, uma ligação. Oi, Alexandra, eu sou a Elaine do Banco Pan. Eu recebi uma indicação sua e eu queria o seu currículo. Eu assim, ó. Alô? Sabe quando você dá aquela paradinha? Tá bom. Aí eu falei para ela, mas era sexta-feira, eu tô em BH. Ela falou, não, manda na segunda-feira para mim. Tá bom. Mandei na segunda-feira o meu currículo. Eu falei, gente, né? Pode ser, pode não ser. Mandei. 2 meses se passaram disso. Estava eu lá, assinando a minha carta de admissão no Banco Pan. E aí, na hora que eles colocaram o salário para mim, adivinha qual era o valor do salário? O cordeiro que eu entreguei ao Senhor. Exatamente o valor que eu tinha entregado ao Senhor.
Meu irmão, Deus não deve nada para ninguém. Não deve nada para ninguém. E assim, talvez você fale assim, então eu vou ser generoso para ter. Não. Tenha um coração disposto para dar, independente de. Mas tenha a consciência que isso é a lei da semeadura. Isso é a consequência. O retorno é a consequência e não pode ser o objetivo da sua vida. Amém? Deus, Ele ama os seus filhos. E como um bom pai, Ele quer abençoar os seus filhos. Mas para isso, Ele entregou formas na nossa mão. Para que a gente possa servir os outros. Com o nosso alimento, com o nosso tempo e com o nosso tesouro. Que Deus, Ele ache em nós o lugar para que Ele possa depositar a sua riqueza dentro de nós. Que Ele ache em nós um lugar que se transforme como rio e não barragens. Presos, é meu? Não, é nosso. O Pai é nosso que estás no céu. O pão nosso de cada dia, não é o meu Pai, o meu pão, a minha vontade. Não, é o nosso Pai, o nosso pão. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé?